Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista é um oferecimento também muito especial da água mineral Verágua, que é produzida no Acre, obedecendo os mais rigorosos padrões de qualidade. Quando você for comprar sua água mineral e também comprar para ajudar os desabrigados, para levar para a igreja, para levar para o Corpo de Bombeiros, para os lugares de arrecadação, compre Verágua, tá bom? Muito bem, estou batendo papo com a ex-senadora, ex-ministra Marina Silva, a acriana mais notória, mais conhecida do planeta. Senadora, eu disse no bloco anterior que agora eu vou fazer as perguntas dos internautas. A senhora está preparada para ter um papo aqui com os internautas? Vamos conversar. Vamos lá. Olha, a Márcia Moraes diz o seguinte: Alô, Henrique, pergunte à nossa querida Marina Silva, por favor, o porquê dela não estar mais envolvida com a política local? Por exemplo, ela poderia ser candidata a prefeita, pois com enorme prestígio que possui no cenário nacional e mundial, poderia fazer muito por Rio Branco. Quem sabe ela não se programa para lançar, inclusive, a sua candidatura ao governo? Começou bem, né, senadora? O que a senhora diz aqui para a Márcia? Oi, Márcia. Eu sempre digo, Alain e Márcia, né, que eu já dei uma contribuição ao meu estado como sindicalista, como vereadora, deputada, senadora por 16 anos. Eu tenho uma imensa gratidão por tudo que o povo do Acre me propiciou, não é? Com a sua generosidade, com o seu respeito, com a sua crítica. E, nesse momento, eu continuo participando da política no Acre, mas não com o fim mais de concorrer a um cargo eletivo. Eu acho que é possível fazer política, ajudar, contribuir, sem necessariamente ter que ser governadora, prefeita, deputada ou senadora. Não é? Eu acho que dei uma contribuição e quero continuar dando essa contribuição. Agora mesmo, nesse momento, como eu disse anteriormente, né, eu estou procurando ver como é que eu faço para mobilizar apoio internacional. Para além do apoio que nós já temos, porque eu sei que há uma solidariedade muito grande, inclusive dos empresários do Estado, da sociedade de um modo geral, das igrejas, para ajudar. E que a gente possa tentar viabilizar outros meios para adicionar aos nossos esforços. E isso é também uma forma de fazer política, mas eu estou muito feliz de poder participar com a tranquilidade de quem não está aqui porque está preocupada em aparecer na foto ou de absolutamente nada. Como diz o provérbio bíblico, né? Que a mão esquerda não veja o que está fazendo a mão direita. Mas não é um não definitivo, não é, senadora? Olha, eu vou continuar participando como cidadã, mas eu decidi em 97, e o Binho é testemunho disso, em 2007, que eu não iria sair mais à reeleição para o Senado. Porque, no meu entendimento, 24 anos como senadora, isso viraria um emprego. 17 anos já estava suficiente. Então, eu continuo na política, mas não na política eleitoral no meu estado, ainda que participando e dando a minha contribuição como cidadã e como uma pessoa que, graças a Deus, tanto os que votam em mim quanto os que criticam, goza do respeito e do carinho dessa população generosa. Senadora, Josi Aguiar pergunta: quero saber da senadora qual o seu futuro político, pois ela não está afiliada, pelo que eu saiba, a nenhum partido. E também sobre seus planos, irá se dedicar ao que neste momento? Você fala de um jeito assim que fica assim tão carinhosa a pergunta do Josi. Nesse momento, Josi, eu estou me dedicando a várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou trabalhando a criação do Instituto, o Instituto Marina Silva, o IMAS, que vai trabalhar a educação e mobilização para a sustentabilidade. Na verdade, o Instituto já existe de fato com o registro, agora nós estamos viabilizando os meios. É uma estrutura modesta, mas eu sei que tem um potencial de mobilização muito grande para esse fim do desenvolvimento sustentável, e de uma educação que seja mobilizadora para os desafios do século XXI. E a filiação partidária, que aqui você pergunta? E estou no movimento por uma nova política, que é um movimento transpartidário. Tem gente que é de partidos, vários partidos, pessoas que não têm nenhum partido, pessoas que detestam partidos. E eu estou nesse movimento porque eu acredito profundamente que a política precisa se reinventar. A política virou projeto de poder pelo poder. Os partidos já não discutem ideias, não discutem propostas, discutem como é que faz
para ganhar o poder. Aí vira uma guerra entre o azul e o vermelho, né, em determinadas situações. E eu sempre repito que aos 53 anos eu quero ser mantenedora de utopias. E como mantenedora de utopias, eu quero ver como é que a gente faz para que esses movimentos que estão acontecendo na borda, aonde as pessoas não querem mais ser apenas espectadores da política, elas querem ser protagonistas do processo político, participar efetivamente, mas também tendo a autoria desse processo, não sendo apenas aqueles que estão seguindo, mas aqueles que são capazes de propor. Então, eu estou nesse movimento. Se isso vai virar um partido no futuro, eu ainda não sei, porque não tenho ansiedade para isso. O que eu quero é dar uma contribuição para que a política não aconteça só nas eleições, que a política aconteça também nos intervalos das eleições, pensando ideias e pensando projetos. Senadora, tem muita pergunta, vamos reduzir lá seu tempo de resposta, porque tem muita pergunta. Olha só, o Ramon Barros diz o seguinte: eu gostaria de saber se o filme que estão fazendo a seu respeito, inclusive Sandra Werneck foi minha convidada aqui, se terá grande repercussão, a senhora espera que tenha uma grande repercussão maior do que teve o de Lula, ou será apenas mais um filme? O que a senhora espera do seu filme, senadora? Olha, quem diz a repercussão que o filme terá vai ser sempre, enfim, vão ser sempre as pessoas que vão assistir o filme. Tá certo. Não tem como você fazer essa previsão e acho que não devemos ter uma atitude pretensiosa, né? Claro que o presidente Lula é uma pessoa conhecida no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Mas o filme dele foi um fiasco de bilheteria. Mas eu acho que, enfim, no caso do filme que a Sandra está fazendo, tem uma outra proposta. O filme não vai pegar aspectos da vida política, vai pegar muito mais essa coisa da história lá atrás, das coisas como começaram, né? Eu resisti muito, já disse isso aqui no seu programa para fazer o filme. E a Sandra confirmou. Confirmou, né? E uma das coisas que eu insisti é de que eu não queria que tivesse um viés político, porque eu tenho muito medo dessa história de filme de político vivo, sabe? Geralmente essas coisas a gente faz depois que a pessoa morreu, porque aí não suscita mais nenhum tipo de desavença com ninguém. Todo mundo assiste o filme pensando no finado. Mas eu Como eu quero continuar viva, então eu prefiro, eu prefiro que o filme seja feito de uma forma que, no meu entendimento, seja mais um testemunho, que possa servir talvez como inspiração para jovens que têm uma trajetória semelhante à que eu tive e que muitas vezes precisa de uma oportunidade para despertar neles o desejo de estudar, o desejo de aprender, o desejo de vencer obstáculos. Senadora, o Faber Veiga faz a seguinte pergunta: se a senhora fosse governadora do estado do Acre, em relação às vítimas desta alagação, a senhora permitiria eventos num momento como esse? Por exemplo, o carnaval, em meio a uma desgraça que estava acontecendo? Perguntinha capciosa essa do Fábio. O que a senhora pensa disso, senadora? Olha, eu não sou a governadora e não tenho os elementos aqui para fazer o julgamento que você está fazendo. Obviamente que o carnaval é uma festa social popular, né? E o Estado não tem o controle sobre as pessoas se elas querem fazer um clube e fazer a sua festa, correto? Obviamente que, no meu entendimento, houve um cessar-festa por parte do governo no momento que a situação se agravou e, pelo que eu pude acompanhar e estou acompanhando, os secretários, o governador Tião Viana antecipou as suas férias para vir para o front da alagação, né? Obviamente que eu não sei exatamente a que você está se referindo, né? Mas existe a liberdade das pessoas e dos clubes de fazerem suas festas. Isso vai de cada um. Obviamente que o poder público tem que estar voltado para o atendimento daquilo que é mais importante, que são as pessoas em situação de risco e em alguns lugares com riscos muito fortes, como é o caso de Brasileia, Santa Rosa. Me preocupou muito as comunidades indígenas, né? O governador Tião falou que 7 comunidades foram afetadas, são populações isoladas, né? E, pelo que eu estou acompanhando, há um esforço enorme para que a gente não tenha vítimas. Óbvio que o maior esforço deve ser, e eu insisto nessa agenda, prevenir, né?
E essa prevenção também não é fácil, porque ela requer, né, anos e anos de uma luta persistente para tirar as pessoas das regiões de risco. Óbvio que uma enchente como essa, ela extrapola qualquer planejamento urbano, porque quando uma cidade fica alagada em 95%, como é o caso de Brasileia, aí extrapola qualquer planejamento urbano. O Neudes Pereira diz o seguinte: Alain, pergunte a ela se ela pretende fundar um partido político, que ideologia a senadora defende, porque eu presenciei sua luta em Chapuri. Senadora, a senhora sempre esteve junto com a nossa família na época. Eu sou o filho do Edmar. Há 28 anos atrás, a senhora fez muito pelos seringueiros junto com o Chico Mendes. É o Neudes Pereira, filho do Edmar. Tudo bem, Neudes Pereira, filho do Edmar. A senhora vai fundar um partido político? Eu ainda não sei. Mas pensa nessa possibilidade. Olha, essa possibilidade hoje é mais fortemente colocada por algumas pessoas que estão dentro do movimento por uma nova política do que por mim. Eu não tenho pressa nenhuma com relação a essa questão de partidos. Kassab disse que foi tão fácil fundar o PSD que a Marina podia ir nesse rumo. Mas eu não acho que para se fazer um partido, principalmente nesse momento de crise profunda da política, em que a política virou projeto de poder pelo poder, seja fácil criar um partido. Por quê? Para fazer mais do mesmo, isso a mim não interessa. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu vi partidos como o PT, o PSDB, que foram criados com anos de discussão, e discussão séria, com envolvimento de pessoas de vários segmentos, da esquerda marxista-leninista, da academia, dos movimentos populares da igreja ligada à teologia da libertação. Passados-se esses 30 e poucos anos, deu no que deu. O PSDB, que é um racha do PMDB, com Montoro, com Covas, com Fernando Henrique, com uma discussão muito grande, deu no que deu. Imagine o que é criar um partido num momento como esse, apenas pensando em eleição. Com certeza seria um partido pior no futuro do que esses que eu estou citando, que agora, no meu entendimento, perderam a força criativa e a força transformadora que tinham anteriormente. Então, o movimento é um momento de você metabolizar as ideias, ampliar essas ideias. E no decantar do processo, se tiver estatura, densidade, profundidade para se transformar num partido, aqueles que querem o partido poderão até fazê-lo, mas a serviço do movimento, e não os movimentos a serviço dos partidos. Acho que no passado eram os partidos canibalizando os movimentos. Agora eles terão que estar a serviço dos ideais da sociedade, que vai dar sempre o termo de referência daquilo que devam ser as prioridades para os políticos. Senadora, infelizmente nosso tempo está esgotado, mas não posso deixar de fazer essa última pergunta. Peço perdão aí à produção. Senadora, como a senhora avalia esse momento político da Frente Popular, quando Perpétua Almeida lança sua pré-candidatura, disputando com o PT a pré-candidatura de Marcos Alexandre? É um momento importante para a Frente Popular se reavaliar? A senhora vê isso como um racha? Como é que a senhora avalia de fora essa situação da Frente Popular hoje? Primeiro, eu acho que tem uma coisa importante. Rio Branco já é um município que há muito tempo temos eleição em 2 turnos. E é legítimo que em eleições em 2 turnos os partidos possam querer apresentar suas propostas, suas plataformas. Se não for possível programaticamente integrar essas plataformas no primeiro turno, é bom que os partidos até coloquem as suas ideias e os seus projetos para que a população possa fazer essa avaliação. E óbvio que é um momento, sim, de avaliação da Frente Popular. Eu acho que o fato de não sermos mais capazes de integrar no primeiro turno todos os partidos que compõem a Frente Popular dão essa forte sinalização de que algo precisa ser repensado, se não um novo caminho, pelo menos uma nova maneira de caminhar, como diz o poeta Tiago de Mello. Gente, infelizmente nosso tempo já estourou. Bati um papo aqui muito agradável com a senadora Marina, com os internautas. Desculpa a todos que são centenas. Eu nem ia perder a conta aqui dos comentários, mas não deu para interagir com todo mundo. Senadora, muito obrigado. Obrigada, Alain. Deus abençoe.
Deus abençoe. E que esse rio comece a baixar. Se Deus quiser. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.